Deus, Ele testifica através dos seus filhos aquilo que Ele quer falar para a gente nessa noite. E o Kelvin, sem saber, né, que eu vou até ministrar, as meninas me perguntando qual é o tema, já te perguntaram, já mandou, e até a Jéssica falou, de coisa que é só na hora mesmo que Deus dá. Então, mas enfim, o Kelvin abriu o culto dessa noite ele falando sobre confiança, sobre como nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. E nessa noite eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabeis as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém? Se fosse para dar um título dessa ministração esta noite, seria confiar mesmo sem ver. E acredito que todos já devem saber disso, mas a principal motivação hoje do ser humano é tentar achar respostas para as dúvidas que nós mesmos geramos no nosso coração. A ciência, a biologia, a física, a filosofia, tudo está aí para responder perguntas. De quem somos, como viemos, para onde vamos, quando fomos gerados, quando será o fim. E tudo porque não consegue se conectar com aquilo que as Escrituras nos diz. E Salomão, ele foi, se não o mais sábio dessa terra, daquela época, ele era o mais sábio. E ele, ao escrever provérbios, cânticos, eclesiastes, aquele mesmo diz que assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher, assim também não sabeis as obras de Deus. E quem é que sabe para onde o vento vai? Ou de onde ele vem? Acredito que nem mesmo a ciência, com todos os seus embasamentos ou com todas as suas explicações, consegue dizer ao certo para onde esse vento vem. Da mesma forma, ele nos diz ainda os ossos do ventre de uma mãe, de uma criança sendo formada. E aqui, por mais que hoje a ciência nos consegue dizer as estações, os tempos certos, ainda assim, quem consegue ver essa criança ser gerada dentro desse ventre? E dessa forma, as obras de Deus. Quem aqui consegue vê-las? Quem consegue explicá-las? E da mesma forma como cientistas, filósofos buscam sanar dúvidas, sanar nossas próprias inquietações do nosso ser, do nosso entendimento, um cristão não é diferente. Nós cristãos crescemos, muitos dentro da igreja, outros recém-convertidos, já convertidos há anos, e ainda assim nós traçamos planos, nós traçamos projetos, colocamos objetivos em nossas vidas e tudo tentando justificar o nosso querer ou o nosso achismo, porque o meu dom é música, o meu chamado é ser músico, porque o meu dom é cantar, o meu chamado é ser cantor, ou porque o meu dom é pregar, eu sou um pregador itinerante, ou prefiro eu ficar sentado aqui embaixo. Não, para que trabalhar? E nós mesmos tentamos justificar o nosso próprio querer, a nossa própria vontade. Ou até mesmo achar que é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porém, nós mesmos sabemos que a nossa própria mente, o nosso próprio pensamento, a nossa própria forma de entender, ela é limitada. Muitas vezes limitamos o próprio querer de Deus na nossa vida, ou os próprios pensamentos, os planos que Ele tem para a nossa vida através do nosso pensamento. Sendo que a própria palavra dele vai nos dizer que os planos dele e os caminhos dele são mais altos. Aleluia! Mas nós, seres humanos, não nos contentamos com isso.
Nós, seres humanos, questionamos diariamente. E tentamos empregar os nossos próprios entendimentos a tudo que acontece na nossa vida. Se o carro bateu, se é alguma enfermidade sobre a nossa vida, se é alguma porta de emprego fechada, tudo a gente tenta justificar. Eu acho que foi a vontade de Deus, eu acho que foi o inimigo. Com certeza Deus está querendo me mostrar algo. Eu acho que é pecado, aquele irmão caiu, sofreu um acidente porque foi pecado. E sempre tentando nós nos colocar como Deus, tentando dizer o que Ele faz, como que Ele faz, e tentando achar explicações para tudo que acontece nessa vida. E com isso vem as frustrações, porque eu planejei, eu me dediquei, eu trabalhei para isso, e por que não aconteceu? Não, mas eu estava me tão bem na empresa, eu estava me dedicando tanto como funcionário, por que não fui mandado embora? Não, mas é mais um relacionamento que eu entrei, eu estava fazendo tudo certo. E toda vez a gente começa a questionar, por mais que internamente, não tentando murmurar, com as palavras, mas no nosso coração, a gente questionando a Deus: por que, Senhor, disso? Por que daquilo? Nós tentamos justificar, mas ainda assim nos questionamos novamente por quê. E são tantos porquê, que às vezes nós chegamos até a enlouquecer do porquê disso ou daquilo. E a principal fato para confiarmos, irmãos, é justamente os questionamentos vir, para nós não deixarmos eles ser gerados dentro do nosso coração. Tiago vai nos falar que nós caímos, nós perecemos pelos nossos próprios desejos, que a partir do momento que nós desejamos, gera a semente do pecado, e com isso praticamos o pecado em si. E nós murmuramos contra Deus, sem saber que estamos murmurando. Limitamos o agir dele sem saber que estamos murmurando. E por mais que sabedoria a gente possa adquirir, conhecimento possa ser empregado, nunca conseguiremos dizer de fato o que Deus quer para a nossa vida. A palavra dele é enfática, ela nos diz que todos nós somos chamados para uma só causa: pregar o evangelho dele. Nós achamos que as nossas qualificações, que aquilo que a gente tem, os nossos dons, eles vão definir o nosso chamado, mas não. É sempre a palavra do Senhor. Como o nosso próprio pastor Felipe nos ensinou aqui na pregação do dia do Fahrenheit. Não tem essa de eu fui chamado para isso ou para aquilo, não. Todos nós somos chamados para pregar o evangelho. E os nossos dons, os nossos outros, que seja, como eu posso dizer, qualidades, são ferramentas que Deus nos coloca para fazer isso. Mas ainda assim é difícil nós confiarmos. É difícil nós depositarmos a confiança naquilo que nós não vemos. Estamos a todo momento pedindo sinal. A todo momento nós estamos pedindo: Deus, coloca alguém na minha frente para vir falar comigo. Pai, hoje eu vou na igreja, mas se alguém não falar comigo, deixa eu vir. E a todo momento nós nos colocamos de novo como um mini Deus, tentando nós novamente ensinar a Deus como fazer as coisas, novamente tentando dizer a Ele como Ele deve guiar a nossa vida. Mas o nosso Deus, irmãos, é aquele que diz que Ele é o grande eu sou. Aquele que estava no início, está no meio, está no fim. Aquele que antes mesmo de nós sermos gerados, Ele nos conheceu. Antes mesmo de nós traçarmos planos, Ele já tinha planos traçados para a nossa vida. E tem uma passagem maravilhosa na Bíblia que nos remete muito a isso.
Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vocês procuram e que ides tratando à medida que caminhastes? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tem de estar em Jerusalém, ignora a ocorrência desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como um dos principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreendendo tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele viu. De fato, alguns de nós foram os que verificaram a exatidão do que disseram as suas mulheres, mas não o viram. Irmão, essa é uma passagem maravilhosa e que todos nós conhecemos. Esses 2 homens que estavam aí a Jerusalém desistem de ir porque souberam que Jesus foi crucificado e decidem voltar para trás. E eles estão ali naquele caminho, indo para aquela aldeia de Emaús. O Senhor nos aparece, mas a palavra nos diz que seus olhos estão como impedidos. Eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. E Jesus nos pergunta o que aconteceu, eles nos explicam, e até teoricamente podemos conjecturar que indavam eles, está de brincadeira, né? Como é que você está em Jerusalém e não está sabendo o que aconteceu? Porque a morte de Cristo foi uma coisa grande naquela época. Era aquele que todos eles tinham como seria o reino de Deus. Como eles mesmos disseram, nós achávamos que ele seria a redenção do povo de Israel. E isso mostra como nós seres humanos temos a mente limitada. O próprio Cristo depois senta com eles e explica todos os evangelhos, explica todos os livros que antecederam e explica todas as profecias que foram ditas sobre ele. E somente aí sim eles começam a entender que Cristo não falava de um reino terreno, mas sim de um reino espiritual. E nós, muitas vezes, nós chegamos a este lugar, a gente vem para cá com a nossa mente limitada, achando que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e não percebemos que o próprio Cristo está do nosso lado. Pedimos mais uma vez, um sinal de Deus, mais uma explicação, ou mais uma profecia de alguém, sendo que Ele mesmo está conosco. E a palavra vai dizer que eles estavam entristecidos, achando que tudo aquilo que eles colocaram como esperança, depositaram na vida de Cristo, tinha acabado. O povo judeu até hoje aguarda esse Messias,
sendo que ele já veio, irmão. E a palavra vai nos dizer que os olhos dele estavam como impedidos, ou seja, por eles acharem que Cristo tinha morrido, não reconhecer que ele havia de ressuscitar. Era isso que impedia deles conseguir ver Cristo verdadeiramente. E da mesma forma, nós estamos dentro da igreja, com os nossos achismos, sem conseguir confiar, sem conseguir ter fé, e não conseguindo ver o agir de Deus na nossa vida. Cristo morreu para a remissão de nossos pecados e de toda essa humanidade. Não foi um simples ato de ele se entregou ali naquela cruz, não. Enquanto uns achavam que ele estava vindo só para a redenção daquele tempo, Cristo veio para a redenção de todo o povo, de toda a humanidade. E é por isso que eu e você está aqui nessa noite. É por conta disso que nós podemos ser chamados de filhos. Mas ainda assim nós limitamos o agir de Deus na nossa vida segundo aos nossos embasamentos. Mesmo com os preceitos certos que a Bíblia nos dá, nós conseguimos tirar conclusões precipitadas. Nós conseguimos criar doutrinas errôneas. E começamos a limitar o agir dele na nossa vida. Esses dois só conseguiram ver que era Cristo após aquela explicação. E isso nos dá um ensinamento que só conseguiríamos saber o agir dele na nossa vida. Porque é só o que nos basta tentar entender, porque ver não conseguiríamos ver. E só conseguiremos entender se nós nos basearmos nas palavras dele, naquilo que ele nos deixou escrito nesse livro sagrado. O agir de Deus a todo momento ele está acontecendo. Nós que estamos com os nossos olhos vendados, estamos com ele tapados pelo nosso próprio achismo, é que não conseguimos ver. Da mesma forma, como os cientistas dão explicações para como se formam os ossos ou a criança no ventre de uma mãe, nós tentamos dar tentamos toda hora achar esse porquê. Sendo que a única coisa que Deus quer que nós façamos é confiar. O que alguém falou aqui. Foram duas perdas. E toda perda é dolorosa. E por mais que tentamos explicar, por mais que tentamos achar o porquê, nunca conseguiremos. A palavra do Senhor vai nos dizer que o amanhã a Ele pertence. Nós só saberemos se Ele nos permitir passar por aqui. Quantas vezes na minha vida mesmo eu achei que estava retrocedendo, ou achei que minha vida estava paralisada. Eu sempre fui um menino que gostei de fazer as minhas coisas, gostei de eu mesmo conquistá-las. Não por recusar-se ajuda, mas eu sempre gostei de eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Muitas vezes tomei decisões que eu mesmo achava que era certo. E a misericórdia de Deus caía sobre a minha vida, algo acontecia, e eu achava, caramba, eu vou dar tudo. Por 2 vezes sofri acidente. Em uma delas eu estava na faculdade de educação física, tentando virar personal trainer, ou sei lá, sabe lá, um professor de educação física. E foi algo que eu sempre gostei. Não estou mais praticando, já disse uma vez, mas gosto de educação física. E no primeiro semestre, eu indo ali para aquela faculdade, 5 horas da tarde, eu apago no volante e em uma ladeira subindo, eu consigo acertar uma árvore e capotar para frente. E arranquei a árvore. E como? Não sei. A palavra do Senhor já tinha vindo sobre a minha vida que Deus estava me dando livramento de cair em um rio. Nesse livramento, eu não conseguia só ver meu pai ao lado desse rio chorando, porque o irmão foi bem enfático. Você não conseguiria fazer nada. Porque eu sempre achei que com minhas mãos eu consigo fazer tudo. Eu sou uma pessoa de resposta rápida, eu tenho uma sinapse boa. E sinapse é a resposta motora daquilo que você vê e rapidamente consegue reagir com os seus meios. E com isso eu assim, não, se acontecer alguma coisa dessa, eu
consigo rapidinho sair, consigo rapidinho mudar. E nesse dia não foi assim, irmão. Eu passando do lado ali do Rio Tietê, aqui em Alphaville, que estava indo para Unido. E eu apaguei do lado do rio e voltei. E aí eu ainda não consegui ligar os pontos. Falei, caraca, mano, será que eu dormi do lado do rio? Porém, não passou nem um minuto. Eu subi naquela ladeira ali que vai para o shopping da construção, eu apaguei. Fiz 2 curvas, não sei como. E se eu não acerto aquela árvore, irmão, aquela ribanceira abaixo. E para você ver como Deus é maravilhoso, o carro acertou o meio certinho. Se você pegasse uma tela de dividisse à frente do céu, era o meio exato que acertou aquela árvore. Eu capotei, eu era meio imprudente, eu dava assim, quebrei o volante com o rosto. Graças a Deus o rosto ficou inteiro. Mas cheguei a quebrar o volante com o rosto. Tive uma amnésia lacunar. E eu só me lembro de meu pai falando que uma moça ligou para ele. Falou, ó, seu filho sofreu um acidente, ele está em tal lugar. Meu pai saiu de casa e foi para aquele lugar, chegou lá, não tinha ninguém. Era, se não me engano, aqueles, né, o bombeiro chegou rápido. Só que em nenhum momento, irmãos, eu perdi a consciência em si. Eu não cheguei, depois do acidente estava apagado. Eu saí do carro, liguei para meu pai, falei para ele já tinha falado que a mulher tinha ido lá. Só que por conta da pancada, eu tive uma amnésia lacunar, ou essa pelo menos é a explicação dos médicos. Mas eu não lembro de nada daquele dia. Eu me lembro somente de estar sobrevoando aquele lugar e nada mais. Para você ver como Deus foi misericordioso. Naquele momento eu pensei, caramba, mais uma vez, mais um acidente. O pessoal me chamava de Transformers. Ou linhador, né? Que não podia ver uma árvore que estava derrubando do cara. Mas, tirando todas as brincadeiras, irmãos, eu estava frustrado. Eu sempre fui alguém que confiei muito em Deus. Eu sempre depositei todos os meus quereres, meus planos em Deus. Mas ainda assim, no momento da perda, no momento que você vê aquilo que você tanto conquistou, estava somente 2 meses naquele carro. E justamente estava com ele para uma lugar. E uma semana atrás desse acidente eu havia sido demitido. E aí você pensa, caraca, mais uma vez. Será que tudo que eu vou tentar, eu vou me frustrar? Não vai dar certo? Só que o agir de Deus na minha vida já estava acontecendo. Aleluia. Aquela profecia daquele irmão, que Deus deu através daquele irmão, foi que ele estava me livrando. Mas a nossa mente é limitada, nós achamos que tudo que acontece é para o nosso mal. Tudo que acontece é para nos impedir, não. E nós pensamos, caramba, quando eu vou conseguir? Quando será que vai ser meu êxito? Quando será que eu vou poder me formar? Eu vou poder ter uma família? Eu vou poder, sabe, ser bem sucedido na vida? E nunca perguntamos a vontade de Deus para nós. Aleluia. Novamente, a palavra dele nos ensina que antes mesmo de sermos gerados, ele já tinha um plano. Então nós não estamos aqui meramente. Nós não fomos gerados por um acidente. Nós viemos a esse mundo porque Ele queria que nós viéssemos. Nós estamos aqui porque Ele queria que estivéssemos aqui. E ainda assim deixamos a nossa mente e o próprio Satanás jogar setas na nossa mente para acharmos que somos pessoas fracassadas, que não conseguem ser sucedidos nessa vida. Só que todos nós somos, porque todos nós temos salvação, irmão. Todos nós podemos um dia conhecer o Cristo, podemos conhecer o nosso Criador. Mas deixamos nos esquecer disso por conta das preocupações. Por achar que não, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que me dedicar. Irmão, sério, hoje eu nem queria estar na igreja. Eu, se eu não me engano, em 4 noites eu não dormi, se eu não me engano, 3 horas por noite. E trabalhando, feito um condenado, hoje eu não almocei para tentar suprir a demanda e a falta de um trabalhador. Aí Yasmin mesmo, ontem nós chegamos em casa quinta-feira, não tem nada na igreja, vamos descansar. Chega em casa, falta energia. E aí, como fazer? Vamos fazer alguma coisa aí e tomar café. E lá é mato, virou um breu. A energia voltando só depois de meia-noite. Tudo que eu pensei em fazer
Aí Yasmin descansou, dormi no sofá, mas eu não consegui. E eu nem tinha tomado banho, cheio de pó nas corridas. E a minha vontade não era, mas Deus quis que eu estivesse aqui. O Billy mandou na manhã de quarta-feira que eu estaria pregando. E foi na madrugada de terça para quarta que o azar começou a passar mal. Eu achei, não, vai ser só um dia aí, amanhã ele está bem. Foi o senhor que me mandou. Não, o Billy me mandou. Ele me mandou primeiro. Ele mandou antes do senhor. E aí, eu achei, não, esse menino aqui é bênção de Deus, ele não fica ruim. Tanto é que ele doente, nem parece estar doente, mas está. Eu falei, não, vai ser tranquilo, mais uma noite sem dormir direito. Mais uma noite, levantando às 5 horas da manhã para me descer para trabalhar. Nós vamos. E aí, o meu querer, irmãos, é descansar, é ficar em casa, mas não sou eu, é Ele que está em mim. Aleluia. Eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida dele. Então é na hora da gente começar a nos posicionar e realmente viver a vontade de Deus na nossa vida. Aleluia. Nós temos planos? Temos. Mas a Bíblia nos ensina para nós depositarmos os nossos planos nele. Aleluia. E Ele nos conduzirá. É Ele que vai nos dizer aonde vamos ou não chegar e não nós. Devemos parar de limitar o querer de Deus na nossa vida, de limitar os planos dele para nós, limitar os caminhos dele. Quando a Bíblia diz que os caminhos e os planos dele são mais altos, até hoje a ciência tenta compreender até onde vai a galáxia. Se estivesse falando em cumprimento, beleza, você consegue achar um fim. O Brasil tem um final, tal lugar tem um final, mas e a altura? Até hoje não se sabe onde chega. Da mesma forma, nós não sabemos até onde vai os pensamentos e os caminhos do Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra que o Kelvin citou, 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Para aqueles que o amam. Quando você ama, você confia. Quando você ama, você se entrega. Você conta seus medos. Você conta o seu passado, deposita naquela pessoa o seu futuro. Você não sabe até onde vocês vão, mas você acredita que vocês vão a algum lugar. E da mesma forma tem que ser com Deus. A nossa entrega, a nossa confiança tem que ser toda dele. Para de achar que com as suas mãos você vai conseguir ir até algum lugar. Não vai. Nós somos limitados, nós somos falhos. Por mais graça que Ele nos dá, ainda assim somos seres humanos. Temos a semente do pecado na nossa vida. Se tem na outra pregação, Paulo nos dizendo: o mal que quero, esse não fazer, é esse que eu faço. E o bem que eu quero fazer, é esse que eu não faço. Então, por mais que os seus planos sejam bons, por mais que você ache que você traçou a melhor estratégia, o melhor objetivo, o coração do homem é enganoso. E é isso que fez e que faz com que toda a nossa geração se perca. Porque nós limitamos o agir de Deus, achamos que Ele vai fazer de tal forma, e nos baseamos naquilo e toda vez está errado. E não conseguimos entender, não conseguimos ver que está dando errado, porque estamos no nosso próprio agir, no nosso próprio agir. Não, eu confio em Deus, mas ó, não dá para ficar esperando em casa não, vou fazer alguma coisa aí, está errado, eu não vou. Está na hora, irmão, de acordarmos. Porque Deus está trabalhando. A todo momento Ele está agindo. Mas a todo momento também estamos atrapalhando Ele. E nós conseguimos atrapalhar. Olha Abraão, a promessa era que ele seria pai de multidões. A primeira coisa que Sara faz é: não, eu estou velha, pega a escrava. E a misericórdia de Deus vem. Deus faz que a geração de Ismael seja grande, mas a promessa dele se cumpre. Nem Isaac.
O povo sai do Egito, 40 dias para chegar na terra prometida, daram 40 anos. Porque a todo momento questionava e atrapalhava o agir de Deus. E muitos são os exemplos que a Bíblia nos dá. Deus a todo tempo, vem geração, vem na geração, Ele está corrigindo os nossos erros. Mas está na hora da gente parar e deixar Ele trabalhar. Independente do que você quer ser nessa vida, irmão, você ainda é o embaixador do reino dele nessa terra. Você ainda tem que professar a sua fé, tem que falar desse evangelho. Esse evangelho faz com que você esteja aqui nessa noite, faz você querer vir aqui, amar a Cristo. Da mesma forma, as pessoas têm que se sentir cativadas pelo amor e a vontade que você tem de estar aqui e entregar a sua vida a Ele. Nós devemos nos questionar: se eu estou aqui todo dia servindo, por que é que as pessoas que me rodeiam não querem estar? Porque a minha vida tem servido de exemplo, porque os meus questionamentos têm servido de exemplo, os meus planos têm servido de exemplo. Como? Então está na hora de confiar mesmo sem ver, de nos entregar mesmo sem saber aonde é o destino. Aleluia. Abraão, por mais que errou, Abraão, por mais que no caminho vacilou, ainda assim Deus o levou à terra prometida, que prometeram a ele mesmo sem ele saber onde era. Da mesma forma, outros muitos, os próprios discípulos. A pregação que, se eu não me engano, não lembro agora se foi o pastor Adenilton ou o pastor William que os trouxe sobre a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos peixes não, mas a pesca que Pedro, Tiago e João fez daquele monte de peixes numa manhã. Tem algo maravilhoso que muitos deixam passar. Após aqueles peixes terem sido multiplicados, Jesus ter mostrado quem Ele era para Pedro, aquele barco se encheu de muitos peixes, a ponto de quase afundar. Mas a palavra vai nos dizer que no momento que eles chegam na beira da praia, eles deixam tudo para trás para seguir Jesus. Então, por mais que seja a nossa motivação de estar aqui nessa noite, seja qual for o milagre que você está esperando na sua vida, nós temos que deixar esse milagre de lado e seguir pelo que ele realmente é. É como esses dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, que o intitulou como ser um profeta, um grande profeta. E da mesma forma nós fazemos isso com Deus. Não, vai lá que Ele vai te curar, vai lá que Ele vai te libertar. Ó, vai lá que Ele tem uma casa para você, vai lá que Ele tem um carro, vai lá que Ele tem isso. E toda vez que chegamos aqui com o intuito de receber, sendo que não é esse, nunca foi. Nosso deslocamento e a nossa vida é esse outro lugar. É somente para entregarmos a Ele. E todas as demais coisas não é acrescentada a partir do momento que nós amamos o reino dele sobre todas as coisas. Então que possamos nos entregar realmente a Deus, realmente confiar naquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu sei que é difícil, nós não estamos vendo, talvez nunca conseguiremos ver, mas uma coisa eu sei: toda essa caminhada, toda essa jornada nos leva a um único lugar, que é estar ao lado dele. E não tem destino melhor do que isso. Por mais difícil que seja as renúncias, por mais difícil que seja abrir mão daqueles planos que você tanto esperou, abrir mão daqueles objetivos, daquelas metas que você tanto almejou de alcançar. Mas a recompensa, irmão, que Deus tem para a nossa vida não é nessa vida que estamos vivendo, e sim naquela que Ele irá nos proporcionar, que é junto a Ele. Amém?